Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 25. Perspectiva cavaleira. Desenhando peças no plano. Exemplo 3. Para facilitar nossos entendimentos, para as próximas aulas, seria bom recordar alguns assuntos já vistos aqui em nosso canal, através de aulas que sinalizarei no decorrer do percurso, ok? Perspectiva cavaleira. Definição. NBR 10582. A origem do nome cavaleira é duvidosa, afirmando uns que provém do nome dado a um tipo de construção alta, o cavalier, que existia em certas fortificações militares no século XVI, e de onde se tinha sobre a própria fortificação uma visão do alto, que seria semelhante à dada pela perspectiva cavaleira. Outros dizem que o nome está relacionado com o ponto de vista do alto de um cavaleiro, e ainda outros que deriva dos trabalhos do matemático italiano Cavalieri. A perspectiva cavaleira é uma projeção cilíndrica oblíqua sobre um plano paralelo a uma das faces principais do objeto. A figura obtida por esta projeção não está conforme à visão, mas a inteligência que temos dos objetos representados, daí a aceitação natural. Bom, vamos dar uma revisada em algumas aulas já vistas nesse canal para entender melhor este assunto a seguir. Vejamos: retas perpendiculares, aula 2, divisão de segmento, aula 3, ângulos traçados, aula 4, e polígono também traçados, aula 7. Daí facilitará mais o entendimento a seguir, ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Definição NBR 10582. Bom, em nosso entendimento, a perspectiva cavaleira é a perspectiva que retrata uma peça com suas medidas sofrendo modificações proporcionais em sua profundidade, conforme extensão do segmento e estudos conforme tabela abaixo. Observe, para você entender como desenvolver uma peça em perspectiva cavaleira, é necessário também entender essa tabela de aplicação. Ou seja, os projetos serão desenvolvidos sob ângulo de 30, 45 e 60 graus. Haverá uma redução de 1/3, 1/2 e 2/3, e uma conservação de 2/3, 1/2 e 1/3, de acordo com o grau de aplicação em cada questão. Ok? Vamos lá, essa tabela vai estar sempre em todas as questões a ser estudadas daqui para frente, ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira. Projeções. Perspectiva cavaleira é aquela onde se representa ou se projeta uma peça no PPO, plano de projeção ortogonal. Ela vai ficar literalmente de frente para você, sob ângulos determinados conforme tabela de aplicação, em harmonia com suas arestas paralelas entre si. Bom, essa tabela vai nos acompanhar em todas as questões sobre perspectiva cavaleira, ok? Vamos projetar um cubo em 30 graus, 45 graus e 60 graus. Haverá reduções e conservações. Aos poucos você vai entender claramente. Vejamos o primeiro exemplo. Observe aí, o cubo projetado sob ângulo de 30 graus. Bom, ele tem um valor da profundidade igual a 7,2 centímetros. Para você aplicar essa tabela sob ângulo de 30 graus, ele dividiu o valor da profundidade 7,2 centímetros em 3 unidades. Ele conservou 2/3 e reduziu 1/3. Ok? Bom, sobre 45 graus, vamos ver a seguir. Ele pegou esse mesmo cubo, pegou o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 2 unidades. Houve a conservação de 1/2 e uma redução de 1/2. Ok?
Vejamos agora sobre 60 graus. Observe, pegou esse mesmo cubo, dividiu o valor P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 3 unidades, ele conservou 1/3 e houve uma redução de 2/3. Bom, a seguir nós vamos ver esses 3 exemplos, individualmente cada um, para entender melhor essa explicação. Ok? Vamos lá. Dê uma olhadinha no assunto de divisão de segmento, para relembrar como divide um segmento em 3 unidades, 2 unidades e etc. Ok? Vamos lá. Perspectiva cavaleira, projeções. Observação. B é o valor da altura do cubo em estudo e o valor da profundidade será dado na questão apresentada, gerando a profundidade, entre aspas, do cubo, finalizando conforme tabela. Bom, observe no exemplo anterior, nós observamos o cubo projetado sobre 30, 45, 60 graus rapidamente. Agora você vê detalhadamente, individualmente, cada um. Veja que no cubo, sob a projeção de 30 graus, há uma redução de 1/3 e uma conservação de 2/3. O que é que ele quer dizer com isso? Ele dividiu o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros em 3 unidades, certo? Reduziu 1/3 e conservou 2/3. Ou seja, a profundidade do cubo passou a ser projetado sobre o ponto 2'. Então, sobre o eixo fugitivo, você vê que a profundidade ficou um pouco maior. Sobre 45 graus, foi o que ele fez? Ele dividiu o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros em 2 unidades. Houve uma redução de 1/2 e uma conservação de 1/2. Foi o que ele fez? Ele dividiu o valor da profundidade em 2 unidades, conservou uma e reduziu uma, certo? E sobre 60 graus, foi o que ele fez? Ele pegou o valor da profundidade P igual a 7,2 centímetros, dividiu em 3 unidades, certo? Houve uma redução de 2/3 e uma conservação de 1/3, certo? Observe bem os valores e a profundidade do cubo sobre o eixo fugitivo, com 30 graus, um pouco maior, 45 graus, um pouco menor, e 60 graus, menor ainda, porém com maiores inclinações, ok? Aos poucos nós vamos entender esse assunto. A seguir, vejamos exemplo passo a passo. Perspectiva cavaleira. Atividades. Desenhar uma peça sobre um plano horizontal em perspectiva cavaleira. Dados suas medidas. Largura L igual a 3,5 centímetros, altura A igual a 7,0 centímetros e sua profundidade P igual a 8,0 centímetros, conforme o croquis, utilizando a tabela de aplicação sobre ângulo de 30 graus, passo a passo, exemplo 3. Bom, você entendendo essa questão que eu vou fazer, em seguida você vai desenvolver essa mesma peça sobre mais 2 ângulos, 45 e 60 graus, no seu caderno A3, ok? Vejamos. Bom, tracei aí o plano horizontal, PH, coloquei um ponto A em qualquer lugar, ok? Agora eu vou observar o meu croquis. Eu vejo que ali a formação do croquis é um retângulo com corte circular. Então o que é que eu vou fazer? Vou traçar um retângulo, um quadrilátero retângulo, sentido vertical, certo? E vou colocar as medidas, a largura 3,5 centímetros e a altura 7,0 centímetros, conforme questão. Em seguida, eu vou observar a nossa tabela de aplicação, que está do lado direito, pequenininho, só para relembrar esses cálculos, certo? Ele quer que você desenvolva a primeira questão sobre ângulos de 30 graus. Observe, a partir do ponto A, eu traço uma semi-reta, que é chamado de eixo fugitivo, e sobre eixo fugitivo eu marco P igual a 8,0 centímetros. Ou seja, essa semi-reta, além de ser o eixo fugitivo, passou a ser um segmento de reta, AP, ok? Bom, conforme tabela de aplicação, eu vou dividir AP em 3 unidades. Então vou pegar esse PH plano horizontal e vou utilizar ele como reta auxiliar e vou marcar 3 unidades. Observe, a partir do ponto A, ponto 0, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, certo? Eu vou dividir AP em 3 unidades, certo? Iguais. Ligo o ponto 3 ao ponto P,
encontrei o ponto 3 linhas, traço paralelas passando pelo ponto 2, encontrei 2 linhas, e paralelas passando pelo ponto 1, encontrei 1 linha, certo? Bom, segundo minha tabela de aplicação, para você traçar uma peça em perspectiva cavaleira sobre 30 graus, eu vou ter que reduzir 1/3 e conservar 2/3. Ou seja, a lateral de minha peça vai ser traçada a partir do ponto A até o ponto 2. Observe, vou traçar um lado, a partir do ponto A até o ponto 2, linha. Observe, vou levantar uma vertical, certo? Eu vou fazer primeiro um bloco principal, depois eu dou aquele corte em círculo. Vamos lá, eu vou traçar a parte interna do meu bloco, como se fosse um prisma de base quadrangular. Vou traçar um lado paralelo ao lado AE, saindo da letra D, encontrei a letra G, um lado paralelo ao lado CD, saindo da letra G, encontrei o ponto H e liguei o ponto H ao ponto C, que é também um lado paralelo ao lado DG, ok? Bom, primeiro eu fiz aí meu prisma de base quadrangular. A vista lateral tem aqueles detalhes a ser traçados. Bom, ele colocou ali, do lado direito da vista lateral, 2,5, um corte circular, ou seja, a semicircunferência, com 3 centímetros de diâmetro e mais um detalhezinho ali de 1,5 centímetro. Então eu vou cotar essas medidas do lado esquerdo. Observe, cotei ali 1,5, 3,0 centímetro e 2,5 centímetros. Lembrando que toda peça em mecânica são cotadas em milímetros, mas para facilitar o nosso entendimento, nós cotamos sempre em centímetros, porque fazemos essas peças, traçamos passo a passo na prancheta, ok? Vejamos. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou traçar um lado paralelo ao lado DG, do ponto DG até o ponto I. Vejamos, um lado paralelo, certo? Encontrei o lado IK. Vou traçar um outro lado paralelo a esse lado IK até o ponto J, certo? Pronto, eu já tenho as medidas de 1,5 centímetro, que é a parte de cima, o 3 centímetros, que é aquele corte, o diâmetro daquele corte de uma semicircunferência, e tenho mais abaixo 2,5 centímetros. O que é que eu vou fazer? Aquele corte circular, eu tiro a metade de 3 centímetros. A metade de 3 centímetros é 1,5. Achei aquele pontinho intermediário entre o ponto I e o ponto J. Centro o compasso naquele ponto, com abertura 1,5 centímetro e traço uma semicircunferência. Observe, tracei uma ali na vista lateral da peça e vou traçar uma outra lá no fundo da peça, certo? Pronto, então a minha peça já está praticamente quase toda construída. Agora eu vou apagar os detalhes e já definir a minha peça em perspectiva cavaleira sobre ângulos de 30 graus. Bom, só para a gente recordar também um assunto interessante é vistas técnicas. Como ele colocou lá no croquis uma vista lateral, eu vou definir para você a vista frontal, a vista lateral e a vista superior dessa mesma peça. Vamos ver, observe. Vista frontal, vista lateral e sua vista superior. Esse assunto você recorda em vistas técnicas, estudo dados nas aulas 21 e 22, ok? Então, vistas técnicas, assuntos estudados nas aulas 21 e 22, ok? Espero que tenha gostado do assunto. Agora eu vou definir a arte final, ou seja, eu vou colorir essa peça para concluir esse assunto. Perspectiva cavaleira. Atividades. Conclusão do desenho projetado da peça anterior em perspectiva cavaleira sobre o pH plano horizontal, dados suas medidas sobre ângulo de 30 graus, conforme tabela de aplicação. Exemplo 3, arte final. Vejamos como ficou nossa peça, ok? Bom, ficamos por aqui nessa aula e vejamos outras a seguir, ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima e obrigado pela atenção. Até lá!